Olá, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos analisar algumas obras renascentistas, tá? Na aula anterior, a gente falou muito sobre essa questão do Renascimento, mas nós não visualizamos nenhuma imagem. Então, hoje eu resolvi trazer essas imagens para vocês, para a gente perceber na prática, né, como que acontecia de fato. Porque nós vimos, né, que o Renascimento foi aquele movimento artístico, né, que rompe com aquela questão do período da Idade Média, né, e traz como centro das preocupações o homem, né, e a partir desse momento nós vamos perceber grandes evoluções no que diz respeito ao cenário humano. E aí essas evoluções, elas vão beneficiar, né, a figura humana. Nós vimos também que, mesmo com essa questão de voltar-se para o homem, ainda assim, a religião ela tinha um certo peso nesse período. E muito embora as obras de arte elas tivessem com características de representar mais o que envolvia o homem, todo o meio ali de seu convívio, ainda assim nós vamos ter obras desse período que vão se deter a representar cenas religiosas, passagens bíblicas, imagens de anjos e santos, tá? Então, esse movimento vai ser um movimento migratório para uma grande modificação no que diz respeito aos pensamentos humanos, tá? Romper com toda essa questão da religiosidade, no que diz respeito a exclusivamente tratar todas as preocupações para esse cenário e voltar-se mais para, de fato, né, o que está ali fazendo parte do seu cotidiano, a sua vida, né? E aí a gente percebe grandes avanços. Então, como nós já vimos tudo isso que eu mencionei aqui agora, certo? Nós vamos começar a analisar algumas obras. Eu trouxe obras, gente, que são obras que, na verdade, vai ter características da representatividade da religiosidade dentro do movimento renascentista, e vamos ter obra também, gente, que vai trazer mais, né, a questão do homem, né, do que o envolve, do universo que o cerca, tá? Que era justamente uma das grandes preocupações dos renascentistas, certo? Então, vamos observar aí a nossa primeira obra. Essa obra aí, se eu perguntar para vocês, e aí, galera, é uma obra que traça, né, características do cotidiano, do dia a dia, ou é uma obra voltada mais para o cenário religioso, certo? E aí, o que vocês me respondem? Gente, analisando essa obra aí, essa obra não é uma obra assim muito nova para vocês, porque vocês já se depararam com essa obra, certo? Vocês já viram ela em algum lugar, podem não saber o nome, mas que viram, já viram, tá? Então, essa obra aí chama-se A Criação de Adão, tá, gente? Essa obra é uma obra que ela traz um cenário, ela conta aí uma história, né, que está envolvida a questão religiosa, galera. Por quê? Porque a figura humana aí, ela traz muita característica do místico, do santo, do puro, tá, meus amores? Certo? Então, é por isso que a gente percebe que nessa obra aí, ela ainda tem a tendência para representar a religiosidade. E aí vocês podem dizer, tia, mas a imagem, tem uma imagem aí de um dos personagens que ele está completamente nu, né? Então, será se essa nudez representada aí é religiosa ou não? Ou é mesmo a questão do homem propriamente dito? Nessa característica, gente, da representatividade da nudez, era uma característica do Renascimento, porque eles queriam compreender o corpo humano. E eles queriam representar o corpo humano, de fato, né, com os elementos que ele possui, né, o processo todo e a sua formação. E aí, veja bem, outra característica também era representar esses corpos no padrão que eles imaginavam que seria o ideal no período, que é justamente corpos sarados, né, cheios de músculos, enfim, como vocês podem perceber aí. Mas não significa dizer que os homens daquela época tinham essa forma corporal, né, esse físico aí representado nessa imagem. Não, galera, porque naquela época não existia academia, enfim, nós não trabalhávamos essa questão de busca pela perfeição do corpo como nós temos agora, tá? Isso aí era um ideal, né, dos artistas renascentistas, um ideal de corpo perfeito.
Por isso que a maioria das imagens, né, que representam o corpo humano, a maioria das esculturas que representam o corpo humano do período renascentista, elas vão trazer aí essa questão da nudez e esse corpo, né, bem aí definido, que era uma característica do movimento, tá, gente? Então, essa obra aí, A Criação do Adão, é uma obra que traz traços humanos, certo? Então, é uma mistura, certo? Traz traços humanos e traz também aí permeada a questão da religiosidade, tá, meus amores? Então, essa daí é um misto que representa muito bem essa questão do renascimento. Uma vez que nós já entendemos que esse movimento, ele estava saindo da questão religiosa, dessa amplitude que envolvia toda a questão religiosa que comandava a vida da sociedade no período, para uma representação mais voltada para a realidade, representar o homem de fato, certo? E o mundo que o envolvia, as problemáticas que o envolviam aí, tá bom? Vamos observar a nossa próxima obra. Essa, gente, eu digo que essa obra aí, na verdade, é, digamos assim, a obra que representa muito, muito, muito bem o Renascimento mesmo, tá? Porque a gente já entendeu qual era o objetivo dos renascentistas. E essa obra que vocês estão observando aí, galera, ela traz justamente o homem aí bem, né, num processo em que possa ser estudado, né, as suas partes, o seu corpo propriamente dito, tá? É uma obra também, né, muito famosa. Não, eu acredito que vocês não estejam vendo ela pela primeira vez. Acho que vocês já conhecem essa obra, certo? Que é uma obra do Da Vinci, né, que foi um artista emblemático, né, e muito famoso, enfim. Inclusive, no ano passado, a gente teve aquela questão que vocês, que eram do 8º ano, né, no ano passado, representaram aí no Impact Architect, né, a questão dos 500 anos, tá, gente? Então, essa obra aí, ela é, assim, a cara do movimento renascentista, tá, gente? Porque, na verdade, ela representa muito bem a problemática que eles buscavam, né? O objeto de estudo dos renascentistas, que era justamente o homem, o corpo humano, o meio que o rodeia, né, o que é necessário para que ele consiga, na verdade, avançar, tá? Tanto que nesse período renascentista, nós vamos perceber grandes avanços na medicina, porque pela primeira vez eles dão uma pausa na questão religiosa e voltam-se para compreender, né, o homem. E aí eles vão começar a realizar estudos, né, em corpos já sem vidas, para que eles consigam compreender a organização dos órgãos internos, tá? Coração, pulmão, enfim, tá? Então, tudo isso começou, na verdade, esse estudo nesse período aí renascentista, tá, gente? E essa obra é um clássico, representa muito bem. Se eu fosse escolher uma obra renascentista que tivesse a cara do movimento, eu escolheria essa daí, certo? Essa obra de Da Vinci, porque justamente ela traz toda a problemática, né, o objetivo de estudo desse movimento, tá? Vamos observar aí a nossa próxima obra. Essa daqui também é um clássico, né, gente? O Nascimento de Vênus é famosa demais. Vocês também conhecem essa obra. O Nascimento de Vênus, ela é uma obra que ela traz muita evidência da religiosidade, né? Se você observar o contexto da obra em si, os elementos expressos aí, você vai observar a figura de anjos, né? Aquele ar celestial, angelical, tá, galera? Sendo muito bem representado, tá? Então, essa obra aí, ela também ainda está naquela mistura de representar a questão religiosa, mas também de representar um pouco o universo, né, humano, certo? O homem. Quando eu falo homem, eu estou me referindo tanto à mulher quanto ao homem, certo? De modo geral aí, tá? E aí, mais uma vez, a gente percebe a questão da nudez, que é, como eu já mencionei, é uma grande característica das obras de arte renascentistas. Por quê? Porque eles queriam justamente representar o corpo. E aí eles representavam os corpos no ideal de perfeição que eles imaginavam, né, na época, tá? Então, essa obra aí, ela é um misto também. Ela tende a representar a questão das características da arte do período da Idade Média, mas volta-se um pouco também para o movimento renascentista, tá bom? Vamos partir para a observação da nossa próxima. Também é uma obra
desse período renascentista, porque Da Vinci é um artista que surgiu, né, um artista que traz, né, essas características do Renascimento na sua obra. Então, é um artista renascentista, não só Da Vinci, mas Rafael Sanzio, Michelangelo. Todos esses artistas são artistas renascentistas, tá? Essa obra aí, ela rompe com a questão religiosa, porque Mona Lisa, ela não é uma obra que vem a representar questões religiosas, mas sim a figura de uma mulher, certo? Então, representa, né, mais a percepção humana, o universo humano aí, do que a questão religiosa, tá? Então, essa obra também é um clássico, muito famosa, todos vocês sabem, né, de quem é essa obra, né, e vocês também já sabem as especulações que existem em torno dessa obra, os mistérios que existem em torno dessa obra, porque eu já bati muito, né, nessa tecla com vocês, então eu não vou nem repetir para não ficar muito cansativo, mas é uma obra, na verdade, de caráter renascentista, e o seu artista também é um artista renascentista, tá bom? Vamos observar a nossa próxima, tá? Gente, essa daí é linda demais, né? A Capela de Sistina, né? Vocês também já ouviram falar bastante nela. Essa capela, gente, ela é toda pintada, as paredes e o teto, tá, gente? Ela toda pintada. Quem pintou essa capela foi o Michelangelo, tá, gente? E ele levou muitos anos para terminar aí de realizar as pinturas nessa capela. E aí percebam, gente, é impressionante você fazer a observação, né, conseguir entrar dentro desse ambiente e observar essas imagens de perto, né, galera? Porque essa capela, ela representa muito bem o que diz respeito à questão da religiosidade, porque as imagens que estão sendo representadas aí, elas trazem a representatividade de passagens bíblicas, certo? Então, aí nessas paredes você vai ver representações da última ceia, nascimento de Jesus, enfim, várias passagens importantes, né, que contém aí na Bíblia, tá, gente? Além dessas passagens, nós vamos perceber aí a figura de anjos, de santos, né, que foram ilustrados. Todo esse ar celestial, né, foi ilustrado aí nessa capela. Inclusive, galera, Michelangelo e Da Vinci, eles não eram assim muitos amigos, certo? O Da Vinci, ele era bem mais velho que Michelangelo aí na época do período renascentista. Acho que, se eu não me engano, Michelangelo já tinha 50 e alguma coisa, acho que 56 por aí. O Da Vinci, que tinha 56, 57 por aí, e o Michelangelo, na época, acho que ele tinha 29 anos, certo? Então, além de haver essa questão de diferença de idade bem grande, que era mais de 20 anos, certo? Eles foram artistas do mesmo período, que traziam consigo características bem semelhantes, em algumas partes eles se diferenciavam, mas eles não conseguiram estabelecer muito bem um elo de amizade. Tanto que vai haver um dado momento que eles são convidados os dois para pintar uma igreja, certo? Os dois. E aí vai acontecer de eles se oporem, né? Eles cobrarem da pessoa que decida por um ou outro, porque os dois, de fato, não vão pintar a igreja juntos, tá? Então, eles tinham aí essa rivalidade no que diz respeito às pinturas, tá? Mas foram, assim, importantes demais para esse movimento. São artistas que suas obras impressionam, e aí não tão somente as telas, mas principalmente as imagens dentro das igrejas, a sua perfeição, né? Porque todas as obras renascentistas a gente consegue perceber a riqueza de detalhe com as quais elas foram produzidas, tá? E o tipo de tinta que eles também utilizavam muito nesse período, a questão da tinta óleo, né? A tinta óleo nesse período, gente, eles fabricavam essa tinta com a mistura de óleos vegetais, certo? E pigmentos, tá? Então, era uma tinta que eles conseguiam fabricar, eles não conseguiam comprar, basicamente, porque nessa época não tinha muito esse mercado, essa oferta aí de tintas. Então, eles produziam e pintavam. E essa tinta, ela tinha tanta durabilidade que nós temos hoje, depois de 500 anos, né? Tem obras aí com mais de 500 anos que está intacta.
né, galera? Que são obras justamente do período renascentista e de períodos anteriores nas quais os artistas já utilizaram aí a questão da tinta a óleo, tá? Vamos fazer a observação da nossa próxima imagem. Essa também é um clássico. Na verdade, todas as obras que eu trouxe para vocês, né, fazem parte do conhecimento de vocês, porque a maioria das obras renascentistas, elas são muito famosas, são muito difundidas, tá? Então, a maioria aí não é novidade, vocês já conhecem. Essa é um clássico, representa a Última Ceia. Nessa obra aí, nós temos, além da questão do renascimento em si, mas aí você pode me questionar, poxa, tia, mas a senhora disse que o renascimento, né, tenta buscar a percepção de homem, de mundo, de universo. E por que eu estou vendo aí uma passagem bíblica? Porque assim como eu falei para vocês que tem essa questão do homem, do universo e tal, nós vamos perceber também, né, ainda fragmentos, resquícios da representação religiosa dentro desse contexto. E a Última Ceia traz justamente isso, tá? Essa obra, ela também traz uma característica das obras renascentistas, que é o ponto de fuga e a presença das 3 dimensões, certo? Quais são as 3 dimensões? Quais são? A altura, largura e profundidade, né? Então, observando aí essa obra, você vai conseguir perceber, identificar, né, a altura, largura e profundidade. E a profundidade nessa obra, ela foi atribuída com a posição das paredes e da janela, certo? Nessa posição aí, o artista, ele conseguiu trazer a essa obra uma ideia de profundidade. Talvez, se ele tivesse feito essa parede atrás aí, como ela está, mais reta, certo? A gente não teria tanto essa ideia de profundidade como está bem marcante, tá? Então, o objeto aí, de fato, para ele transmitir essa ideia de profundidade, foi a forma como as paredes foram organizadas aí nesse contexto, tá? E nós temos o ponto de fuga, que nós já falamos também bastante nele, né, nas nossas aulas, que o ponto de fuga vai ser justamente aquele ponto central da obra que todos os pontos se convergem a ele, ou seja, se ligam a ele, tá? E aí o ponto de fuga nessa obra, eu vou já mostrar para vocês aonde está, porque eu trouxe ela esquematizada com o ponto de fuga, tá? Nós vamos ver já já na observação das nossas próximas. Vamos aí ver, né, observar a próxima obra que eu trouxe para vocês, que é uma obra também, gente, que traz o ponto de fuga. E aí eu deixo um desafio. Vamos lá. Identifiquem para mim aí onde está o ponto de fuga dessa obra. Bora, observem. 2 minutinhos. Já? Conseguiram identificar? Gente, o ponto de fuga está onde? Está onde? Lá na porta, gente. Qual das portas, galera? Dessa construção central da obra, mas não é a porta maior, é a marronzinha de madeira, né? Parece ser de madeira, que está, né, dentro dessa, que tem a posição de um arco, tá? O ponto de fuga dessa obra vai ser justamente esse ponto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Essa obra, ela traz a percepção do renascimento, porque existe a representação do cotidiano, né, do cenário que permeava a vivência humana do período. Existe a questão das 3 dimensões, que é a altura, largura e profundidade. Então, está em evidência a questão da profundidade dentro da obra. E existe também aí em destaque, né, o ponto de fuga, tá? Então, essa obra aí, ela traz todas as características das obras renascentistas, viu, galera? Vamos observar a próxima, certo? Essa daí eu já trouxe ela, né, para que vocês percebam de fato onde está o ponto e como a gente consegue encontrar esse ponto, tá? Essa obra, galera, ela é da fase de transição do Renascimento para o Barroco. É que esse período de transição, né, ele recebeu até um nome que foi chamado de maneirismo, certo? Esse movimento artístico, ele teve a durabilidade de pouco tempo, foi justamente uma fase de transição do movimento renascentista para o movimento barroco, tá? E aí, ó, gente, percebam que essa obra, ela já traz aí o ponto de fuga em evidência, certo? Porque já tem as linhas, né, se convergendo e ligando-se para o ponto em específico, tá? Então, percebam a existência do ponto de fuga e a existência de
a profundidade que está bem evidente justamente com a utilização, o emprego dessas colunas na obra, tá? Então, a utilização dessas colunas, ela deixa muito em evidência a questão da profundidade em si. E também, né, nós percebemos de fato onde está o ponto de fuga aí. Eu trouxe assim para que os alunos que ainda não conseguiram compreender ou não se recordavam como localizar o ponto de fuga, não ter mais tanta dificuldade assim, tá? Vamos observar a próxima, certo? Essa próxima obra, gente, é uma obra que vocês percebem aí a questão do ponto de fuga, certo? E aí eu mencionei esse exemplo para vocês na nossa aula anterior, certo? Quando eu falei para vocês, gente, quer identificar o ponto de fuga? Imagine que vocês estão numa estrada, viajando, e o ponto de fuga dessa estrada vai ser justamente o momento que você percebe que o asfalto ou a estrada de chão, enfim, ela se encontra com o horizonte, né? Que é justamente até onde a sua visão consegue alcançar, tá? Então, esse exemplo eu já tinha mencionado e eu trouxe a imagem para que vocês tivessem a recordação aí, tá? A estrada parece que ela vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, que chega em um determinado ponto que ela se encontra, né? As linhas da estrada se encontram. E esse momento aí é marcado pela existência do ponto de fuga, tá bom? Vamos observar a nossa próxima. A nossa próxima traz justamente a obra que eu falei para vocês, né? A última ceia, que eu ia mostrar para vocês onde estaria o ponto de fuga, tá, galera? Então, ó, abaixo da obra nós temos justamente o ponto de fuga, que ele vai ficar logo acima da cabeça de Jesus, que é o personagem central aí da obra, né? Então, percebam que as linhas de todos os pontos, elas vão se convergindo até, né, encontrar-se com o ponto de fuga, tá? Então, gente, ó, o ponto de fuga vai ser justamente aquele ponto de destaque da obra, certo? Sempre vai ser o ponto de maior destaque. Acredito que vocês não terão mais dificuldade de encontrar o ponto de fuga, né, quando vocês forem observar aí obras de artes, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a observação. Essa imagem que eu trouxe para vocês, a próxima imagem aí, galera, ela também, né, é outra parte, outro ângulo aí, né, da Capela de Sistina, certo, gente? Que a gente consegue perceber. Como eu falei para vocês, essa capela é toda ilustrada, tanto as paredes como o teto, tá? Então, isso aí já é de um outro ângulo para que vocês consigam observar, né, a questão da perfeição com a qual essas imagens foram produzidas aí. Gente, é impressionante. E mais impressionante seria se nós tivermos a oportunidade, se nós tivéssemos, né, ou quem sabe no futuro, né, a oportunidade de conhecer, de fato, você entrar num ambiente como esse deve lhe causar uma sensação totalmente diferente. Porque imaginar obras que foram produzidas no século XV, século XIV, estão lá intactas, né, conservadas, e a perfeição com as quais essas obras elas foram construídas, realmente é de chocar, é de lhe causar alguma sensação, certo? Porque é impressionante mesmo, tá? Então, essa daí é um outro ângulo para que vocês consigam observar, tá, gente? Lindo demais essa capela, tá? Vamos aí, tá? Essa próxima obra, gente, é uma obra renascentista que a gente percebe o emprego, né, de crianças. Era outra característica das obras renascentistas, galera, que eles empregavam imagens de crianças, certo? Nas obras. E aí existe uma crítica, né, de alguns artistas, que todas as crianças empregadas, ou quase todas as crianças empregadas nas obras renascentistas, elas tinham a face, o rosto estranho, né? Um rosto que não era tanto de uma criança, de um bebê, certo? E aí eu trouxe essa daí para que vocês pudessem fazer essa observação. Mas existe uma infinidade de obras, né, renascentistas com pessoas, com a imagem de pessoas segurando crianças, e o rosto, a face dessas crianças, realmente, né, são um tanto quanto diferente, né, do que a gente está acostumado a observar em crianças com a idade ali aproximada, né, do
que está sendo ilustrado na obra, tá? E aí tem muitas críticas com relação a essas crianças, a forma como elas foram representadas, enfim. Quem tiver a curiosidade de saber um pouco mais sobre essas críticas, dá uma olhadazinha, dá uma pesquisada, certo? Observa algumas imagens aí de crianças do período renascentista e dá uma pesquisada, né, sobre a questão de por que representar as crianças dessa forma, viu? Façam isso que vocês vão gostar, tá? Vamos observar aí, ó, e essa questão, gente, desse texto, que é para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu trouxe ele como uma reflexão também para vocês, tá? É uma frase de Chico Xavier, certo? Essa frase, ela não faz muita referência ao que nós acabamos de ver, que foi justamente discutir um pouco das figuras renascentistas, né? De algumas imagens. Veja bem, o que nós vimos agora não foram todas as obras renascentistas. Eu trouxe aí uma introdução para que vocês pudessem observar as características, né? Em algum momento, se você se deparar com uma obra semelhante a essas, você talvez consiga até identificar, né, e dizer que aquela obra é do período renascentista, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, certo? O que eu quis transmitir sobre o Renascimento, com o que eu quis aí transmitir com essas imagens, certo? Para que vocês, de fato, compreendessem o que eu gostaria, né, de passar a vocês. E essa frase que eu vou ler agora, que eu trouxe para vocês, gente, essa frase é uma reflexão sobre o período que nós estamos vivendo atualmente, que é justamente um período novo, né, que para muitos está parecendo um filme de terror que não acaba mais. Mas eu creio muito em Deus e eu tenho muita confiança que isso vai passar muito em breve, tá, gente? Então, eu vou ler para vocês, né, e aí fica uma reflexão para que vocês pensem um pouco sobre ela e pensem sobre o que nós estamos vivenciando agora, tá? Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parecer convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço, tá? Então, fica aí essa reflexão para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.